caro presidente Silvio, meus caros vice-presidente, conselheiras, diretores, convidados, a palestrante, enfim, todos que aqui vejo e acredito, alguns que ainda não vejo em imagem. Sempre que este conselho promove uma sessão, a presidência convidada é clara, mas ainda que não fosse, faz questão de estar na primeira fila. Porque são 18 conselhos, todos eles muito ativos, coordenados em boa coordenação pelo vice-presidente Marcos Brafman, e principalmente neste momento de crise pandêmica, em que proibido ficou, a ciência assim o determina, aglomerações, na verdade, tem nos surpreendido a vitalidade da Asseminas manifestada nessas lives tão produtivas de verdade. Apesar das dificuldades, a nossa gestão tinha uma preocupação de entrega. Por quê? Sendo o nosso mandato considerado o mandato segundo tempo de um mandato exitoso, que foi o do presidente Aguinaldo, o que nós queríamos, o que pretendíamos originalmente, era crescer, crescer e crescer. Exatamente na data da posse, surpreendidos com o fechamento, de dois, porque o primeiro já havia acontecido e já enfrentamos o terceiro. Então, a vitalidade da instituição passou a se revelar, de fato, pelas realizações e pelos fazeres tão múltiplos dos nossos conselhos, das nossas lives. Mas temos boa nova, em que pese tanta dificuldade, nesta semana entramos numa plataforma nova, num modelo novo de comunicação pela mídia social, principalmente prefeito de e-mail, de modo que houve um avanço na comunicação. Também é recente, fazem 15 dias, e é uma iniciativa nascida, gosto muito de dar o crédito, de um integrante do Conselho aqui de Relações Internacionais, que é o Dan Kraft, um grande amigo, um velho amigo, que reside no Canadá, e por acaso ainda não apareceu na tela, mas certamente aparecerá. Ele propôs que, além dos grupos de diretoria executiva e de conselhos que tínhamos em WhatsApp, que fizéssemos um grupo amplo. Fizemos, e este grupo também tem facilitado de que a nossa gestão seja uma gestão em tempo real. Mas o que quero apresentar de público, já que o presidente Silvio Nazaré nos oportuniza, é o filho da semana, estudo preliminar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, uma cartilha produzida dentro da própria Asseminas, por equipe que trabalhou pro bono, portanto, custou zero. Este trabalho, quando nos foi oferecido, ele nos custaria R$85 mil, uma verba difícil para a Asseminas nesse momento, e é um trabalho interessante, porque ele contém, na sua parte primeira, exatamente um campo de conceitos. Não são poucos, são 28, mas sempre em linguagem empresarial, para aquele cidadão de balcão entender. Então, aqui estão os conceitos que são jurídicos, econômicos e conceitos próprios da própria cibernética, da própria ciência de dados. Depois seguem-se os princípios que a lei adota, invoca e sobre eles trabalha. Depois parte-se exatamente para a identificação dos atores e, propriamente, para a operação de tratamento de dados, dos dados comuns, dos dados sensíveis, dos dados de criança e adolescente, dos dados em função do setor público. Trata de maneira muito especial da figura do titular. A lei, que é uma evocação daquilo que se pratica na União Europeia e que já se pratica na América do Norte há mais tempo, na verdade, valoriza a figura do titular. Quem é o titular? É o cidadão, é a pessoa natural, e termina de maneira muito própria, tratando da responsabilidade dos atores. Lembrando, faço questão de fazê-lo, que a Lei de Proteção de Dados não é um bicho-papão. A responsabilidade dos atores
é aquela responsabilidade comum do Código Civil. E, por se tratar de cartilha, para ser útil, para ser, de fato, uma entrega para o nosso associado, seguem-se os anexos. O primeiro anexo, uma rotina, um roteiro dos fazeres, dia a dia, contrato a contrato, para qualquer empresário entender. Seguido de slides, são 15 slides, porque a empresa tem que apresentar internamente como é que funciona, como é que é esta operação nova de tratamento de dados de acordo com a lei. Pois em 15 slides que a Seminas preparou, qualquer empresa, micro, média, pequena, grande, tem os slides para passar numa sessão breve para os seus empregados, para os seus prepostos e representantes. Depois, para o contrato, onde contrato, sugere-se um termo básico do contrato no capítulo da Lei de Dados. Onde não for necessário o contrato, sugere-se um termo de aderência e não exatamente termo de adesão, para não se confundir com o contrato de adesão. E, quando terminar a operação, sugere-se um termo de encerramento, ou seja, e ao cabo, ao final, a própria lei, para o cidadão ter, como se tem obrigatoriamente à mesa o Código do Consumidor, ter-se também à mesa a Lei de Proteção de Dados. Reputo uma grande entrega, é mérito das Seminas, e há, do verbo haver, até uma novidade. Apresentado no SEBRAE em data de ontem, o Roberto Simões e o Afonso, prócer, presidente e prócer do SEBRAE, o SEBRAE aplaudiu, não tinha visto ainda um trabalho igual, acho que o Marcos Brafman dirá a mesma coisa, porque ele já disse que ele reputa esse trabalho de fato original. O SEBRAE vai adotar e as Seminas, sem cobrar absolutamente nada pela autoria, porque é trabalho pro bono, já autorizou, e esse trabalho, padrão as Seminas, há de chegar para 50 mil empresários das Minas Gerais. É, portanto, uma grande entrega. Silvio, e aproveito a sua reunião para fazer esta revelação que reputo uma realização de grande significado. No mais, o que eu quero como espectador é ouvir a palestra e o que mais acontecer nesta celebração do seu conselho tão dinâmico. Pois não, presidente. Presidente, com licença, apenas ao Silvio. Só para complementar, presidente, a respeito disso aí, complementando 2 pontos que eu acho também são relevantes, é que também a AFAENG, foi entregue também à AFAENG, e que na próxima semana, segunda semana de abril, nós faremos isso com a Confederação Acesp Nacional, que está em 15 estados. Já conversei com o presidente, estamos apenas agendando o dia que nós faremos essa entrega. Eu preciso, então, muito bem lembrado, e peço desculpa ao Epifânio e peço licença ao Silvio, eu preciso, então, dar o crédito. Esta abertura para o SEBRAE, para Minas e para o Brasil, lá no Vaticano, diria o Papa, Urbi et Orbis, nós devemos exatamente ao trabalho do nosso vice-presidente Epifânio. Pois não, presidente. Então, dando seguimento, eu gostaria de dizer que, como já disse de outra vez, estamos, nesse momento, também com uma capilaridade internacional importante. O senhor se referiu ao Dan. O Dan me passou uma mensagem dizendo que está terminando uma aula, que está dando uma aula lá em Canadá, e que logo estaria entrando aqui conosco. Mas estão aqui conosco o Márcio Favila, que está falando da Europa, mais especialmente de Madrid, o Sherman, do México. Ainda não vi o Sherman, mas ele prometeu de entrar. A Tânia Reis e a Valéria Matoso, né, do Grupo Serpa, que falam... A Tânia fala diretamente da China, né? A Fernanda Franco representando aí o escritório de representação do Chile, de forma que nós temos aí uma capilaridade importante do nosso conselho e, portanto, da Seminas. O senhor se referia, presidente, com relação à participação da Seminas aí, no âmbito de ajuda à comunidade, de
iluminando um pouco mais, até mesmo os governos, eu quero dizer que a Seminas participa também de uma forma até dentro do conceito da ESG, ou do conceito não tanto da governança, nem da compliance, mas na parte social que contempla a ESG, né? Nós temos a Alessandra Alckmin, que trabalha muito com empoderamento das mulheres. Isso aí é uma questão social, é uma questão de pessoas, né? Temos o presidente Elísio, que trabalha aí muito efetivamente na área de turismo responsável. O próprio Spechit também, no contexto da mineração, trabalha, propaga muito o respeito à sustentabilidade, de forma que nós, de uma forma direta ou indireta, estamos atendendo aos preceitos do propósito ESG, que é Environmental, Social and Governance. De forma que é com muito prazer que eu volto a esse assunto. Aliás, no mês de dezembro, nós fizemos um evento importante aqui com um consultor, com um professor da Fundação Dom Cabral, professor Raico, que é um renomado internacionalmente, fez um trabalho belíssimo conosco. E, antes disso, eu já venho lendo, estudando muito sobre esses conceitos, pilares da ESG, porque eu tenho certeza, e não tenho certeza, que esses são pilares que todas as empresas responsáveis deverão atender aos preceitos da ESG, os pilares da ESG. E agora eu gostaria até de lembrar que eu falo muito com o nosso ex-presidente Aguinaldo, até porque o próprio presidente sempre cita que a nossa gestão é também um certo segmento da gestão do Aguinaldo, mas, independentemente disso, eu já venho falando com ele de muito tempo sobre outros assuntos, gosto muito de ouvi-lo sobre vários aspectos. E conversando com ele sobre essa nossa reunião de hoje, ele depois até me mandou uma mensagem e que eu gostaria e pediria licença, já pedi a ele para ler, e ele ficou meio... eu falando com ele, ele falou assim, é isso mesmo, Silvio, quem não abraçar a filosofia ESG estará fora do mercado, o que para mim é muito correto, pois a única possibilidade de salvar o planeta é através da implementação e cumprimento dos procedimentos ESG. Bem, presidente, senhoras e senhores, eu vejo aí vários amigos, vários componentes aí do nosso conselho, e eu tenho muito prazer em estar com todos eles, são todas pessoas competentes, inteligentes, colaboradoras, e infelizmente a gente não pode estar num ambiente, num recinto, né, pessoal, e me valho dessa oportunidade sempre para dar um abraço a todos e agradecer a todos pela sempre colaboração. E eu quero voltar e dizer que nós temos aí previsto estamos com esse evento hoje, previsto para o dia 15, próximo, um evento Brasil-África, e estamos tendo a possibilidade, inclusive, da participação do nosso possível prêmio Nobel, né, que é o Alisson Palinelli. Ele tem uma experiência muito grande nessa área agrícola e de negócios, né, na agribusiness, e também outros 2 embaixadores que já viveram, já moraram na África e trabalham até hoje nesse contexto da África, para nós estudarmos a possibilidade, quais são as possibilidades de investimentos e trocas, né, de investimentos e negócios com a África. Acho que é muito oportuno. E depois, até por uma sugestão do nosso estimado Brafman, estamos programando, talvez para o dia 29, uma reunião para falarmos da OCDE, da importância de entrar ou de não entrarmos, ou seja, o Brasil, né, no contexto da OCDE. De forma que, dentro desse quadro aí, eu não quero tomar muito tempo, porque nós temos aí que ouvir com muita propriedade a doutora Irene.
mas eu quero dizer também, só mais um pouco, que está conosco aqui a senhora Raquel Santos Garcia, que é a nossa nova componente do Conselho, por indicação do nosso presidente da Seminas. Parece que Meu caro presidente, é uma grande aquisição. A Raquel Garcia é funcionária da ONU, teve estabelecida em vários lugares, inclusive na Etiópia e no México. É uma grande aquisição. Muito bem-vinda, caríssima Raquel Garcia. O mesmo digo eu. Prezada Raquel, esteja à vontade aí conosco e esperamos realmente nos valer da sua competência, da sua experiência. Bem, então, eu passo então a palavra à nossa estimada Irene, né, Arantes, que nos falará sobre compliance. Pois não, Irene, fique à vontade, tranquila, estamos aí para ouvi-la e aprender com você. Obrigada. Obrigada pelo convite, é uma grande satisfação estar aqui. E eu agradeço a presença de todos vocês. Deixa eu compartilhar aqui a minha apresentação. Vamos lá. Acho que deu certo, né? Apareceu aí? Apareceu. Okay. Que bom, que bom. Bom, eu quero realmente agradecer esse convite, essa oportunidade dessa troca de experiência. E é muito bom estar aqui para falar de um assunto tão importante como que é o compliance como um pilar fundamental para a estruturação do propósito ESG. Meu nome é Irene Arantes, né? Eu farei uma apresentação de mais ou menos uns 40 minutos e no final teremos aí um momento de perguntas, comentários, enfim, uma troca aí de experiência. Combinado? Bom, a primeira vez que eu ouvi falar em compliance foi quando eu ingressei no setor público. Eu exercia um cargo de analista ambiental na SEMAD, que é a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, e alguns meses depois eu fui promovida para a diretoria da FEAM, Fundação Estadual do Meio Ambiente. Lá no serviço público, eu aprendi que qualquer empresa que quisesse assinar algum contrato com o setor público, a empresa tinha que ter um programa de compliance. Então, vale uma dica aí, quem quiser assinar um contrato com o setor público, compliance é requisito. Mas, na prática, eu só tive contato assim, com o programa, com os benefícios do programa, né, e o programa em si, numa empresa, quando eu ingressei na BHP. A mineradora, na época, chamava BHP Billiton, e eu exercia ali, com licença, um cargo de Principal Environment, que é o que vale a coordenadora de meio ambiente. Como eu tinha vindo de um alto cargo da administração pública, eu era obrigada a fazer um treinamento de compliance de 3 em 3 meses. Mas eu adorava, eu me divertia, eu achava que o assunto era muito interessante. No final, eu estava até dando pitaco no programa. E foi ali que eu me apaixonei pelo programa, que eu vi os benefícios, eu apaixonei pelo compliance, e realmente assim, eu vi como é importante ter um compliance numa empresa. A primeira oportunidade que eu tive de implantar um programa de compliance foi quando eu ingressei na ARSAI, Agência Reguladora de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário de Minas Gerais. Eu ingressei na ARSAI após passar num processo seletivo para cargo de diretoria colegiada. E como diretora colegiada, eu implementei o primeiro programa de integridade da agência e eu fui a primeira compliance officer da ARSAI e também a primeira compliance officer de uma agência reguladora no estado de Minas Gerais. E eu tenho muito orgulho disso. É claro que um programa de compliance privado é diferente de um programa de compliance público. Eu tive que fazer uma adaptação. E a empresa SG Compliance foi fundamental para esse aprendizado. Eu sou muito grata ao Daniel Lance e toda a sua equipe por ter me dado esse conhecimento e
ter ajudado o Arsai a implementar esse programa, não só pela doação, mas também o aporte de conhecimento sobre compliance, implantação de compliance. E é claro que essa implantação desse programa só fez sucesso na Arsai porque os dedicados servidores da Arsai abraçaram essa causa como um grande valor da agência. E eu tive uma equipe de compliance muito boa que me ajudou a fazer isso. O programa de compliance, ele não só promove uma gestão mais eficiente e íntegra, mas ele também garante a execução de boas práticas de governança. E é nessas boas práticas que o propósito ESG se inspira. É importante que todos estejam familiarizados com os termos dessa apresentação. Eu faço aqui um breve conceito do termo compliance e ESG. O termo compliance, ele indica uma estrutura dentro da organização que consiga detectar e prevenir ilegalidades e promover uma cultura que incentive o cumprimento de normas e leis e, principalmente, uma conduta ética na instituição. O termo Environment, Social and Governance, ESG, indica o conjunto de boas práticas empresariais relacionadas à sustentabilidade com meio estratégico de atratividade financeira e uma cultura íntegra de governança. No mundo tão competitivo, seguir os padrões ESG passou a ser sobrevivência. ESG é bem mais que uma nova sigla, aí, como dizem alguns especialistas no assunto, é a nova sigla da parada, mas não. Ela é o caminho para fazer os bons negócios. Porque a preocupação crescente nos pilares ambientais, sociais de governança corporativa mudaram a rota dos negócios, isso é fato, e é um caminho sem volta. Os padrões ESG, eles entraram para a lista de estratégias das empresas que querem crescer e fortalecer no mercado cada vez mais competitivo. As empresas que não se adaptarem a isso ficarão para trás. Essa frase está publicada no site da XP. Em tempos de pandemia, alguns de vocês podem achar que isso aí é um coronavírus, mas não, é uma ilustração de uma engrenagem, tá? O propósito ESG, ele vem buscar o desenvolvimento sustentável em harmonia com o meio ambiente e, ao mesmo tempo, desenvolver a relação com o meio social, junto de colaboradores e consumidores, e também garantir os direitos dos acionistas com regras de compliance e de governança. O propósito ESG, ele defende que é possível fazer negócios e gerar impactos positivos, sejam eles ambientais, sociais e de governança. A solução é transformar os desafios em oportunidades de negócio. Os critérios ambientais são aqueles relacionados à redução, são aqueles relacionados ao bom manuseio de gestão de recursos naturais. E as metas, elas podem ser alcançadas através da redução de emissão de poluentes, preservação de áreas florestais, reabilitação de áreas degradadas, recompensação ambiental e outras medidas compensatórias. Inclusive, algumas licenças ambientais já estão atreladas a essas medidas compensatórias. Eu vou, a título assim, de exemplo desse viés ambiental, eu vou citar a empresa Natura, por ela ser uma empresa brasileira e por ela ser reconhecida de seguir os padrões ESG. A Natura, ela tem um sistema de gerenciamento ambiental que chama SIGAM, Sistema de Gerenciamento Ambiental Natura, que vai desde a implantação de plano de manejo, a educação ambiental, até o uso consciente de embalagens. Aí inclui o uso de refil
e também reaproveitamento de plásticos. Recentemente, ela lançou um perfume onde as embalagens eram feitas de resíduos plásticos coletadas de praias brasileiras. Aí você viu a jogada da Natura aí. Você fica cheiroso e você ainda recicla o lixo dos oceanos. Então, essa pegada de usar um desafio, né, que são as embalagens, usar aí para oportunidades de negócio. Os critérios sociais são aqueles relacionados aos direitos humanos, segurança do trabalho, inclusão social e o bem da sociedade em geral. Usando aí novamente a Natura como exemplo, eu quero deixar bem claro aqui que eu estou usando a Natura só como exemplo mesmo, eu não tenho nada com a Natura, inclusive até eu poderia ser uma garota propaganda da marca, já com essa minha beleza exótica, mas eu ainda não fui descoberta. Então, é só como exemplo mesmo, tá? Uma das medidas que a Natura implementou, assim, em tempo de pandemia, foi aumentar as comissões das consultoras online. E essa venda direta, ela dá tanto oportunidade de desenvolvimento econômico, quanto também inclusão social, porque principalmente de mulheres que vendem esses produtos, né? E os produtos Natura também têm a característica de agregarem públicos variados com o mesmo padrão de qualidade. Os critérios de governança são aqueles relacionados às políticas de boas práticas. A governança corporativa, ela tem o objetivo de conciliar interesses. Não que isso seja fácil, porque, inclusive, muito CEO caiu por causa disso, né? Mas ela usa a estratégia para reafirmar o valor da empresa. Ela funciona como um elo dos interesses de acionistas, diretoria, conselho fiscal, auditoria e outros interessados. Ela possibilita a sustentabilidade do negócio. Usando novamente aí a Natura como exemplo, só como exemplo, ela sintetiza esses preceitos ESG em uma única frase. A visão de sustentabilidade é ambientalmente correta, socialmente justo e economicamente viável. Por que devemos seguir os padrões ESG? Porque cada vez mais os pilares, as atitudes voltadas para os pilares ambientais, sociais de governança, eles têm sido valorizados e têm extrema importância no mercado financeiro. Então, devemos seguir os padrões ESG para prevenir e evitar impactos negativos que recaem sobre o valor das ações, tanto para os investidores quanto para os associados. Por isso que é importantíssimo o gerenciamento dos fatores de risco relacionados à responsabilidade ambiental, social e de governança. Quando uma empresa é dita aí cancelada, que é o termo da moda, já era, ela acaba. Então, é por isso que é muito importante seguir. Eu acabei de falar porque devemos seguir os padrões ESG. Agora eu vou falar para vocês por que as empresas estão adotando os padrões ESG para atrair investimentos. Investidores têm preferido alocar recursos em empresas que já seguem essas diretrizes. Também para reduzir risco legal e regulatório. Eles têm menos processos trabalhistas, evita desvios de capital, de suborno e de corrupção. Aumentar a rentabilidade. Por ter maior controle financeiro, há como esperar uma maior performance da empresa. Competitividade. É explicado pela mudança do comportamento dos consumidores que valorizam as práticas ligadas à preservação do meio ambiente e à garantia da diversidade de colaboradores. Também tem menos risco para o investidor, porque as empresas sofrem menos com as intervenções estatais e com mudanças legais repentinas. Marketing.
As empresas que seguem essas diretrizes fazem a marca corporativa ficar mais forte. Resiliência. Por elas persistirem no mercado, aumenta, assim, a resiliência. Ambiente corporativo saudável. Quando você tem orgulho da empresa que você trabalha melhor e você não quer sair. Então, você fica nela e tem a grande satisfação dos talentos dentro dessas empresas. E, para mim, é um dos pontos principais de seguir os padrões ESG. E a sustentabilidade, que a inovação sustentável ela gera valor tanto para os acionistas e demonstra um significativo potencial de desempenho financeiro a longo prazo. No começo, a empresa gasta para seguir os padrões ESG, mas no final ela vai ter um rendimento. No começo da apresentação, eu falei da importância de seguir os padrões ESG, por se tratar de uma mudança de postura mundial e também dos critérios ambientais, sociais e de governança terem grande valor no mercado financeiro. Os países emergentes, eles não ficam fora dessas exigências. E pior, muitas das vezes as suas ações demonstram maior risco financeiro. Por exemplo, no Brasil, onde os meios econômicos importantes do país têm impactos ambientais e sociais, como é o exemplo do extrativismo, o agronegócio e a mineração, a implantação dos parâmetros da ESG se faz ainda mais fundamentais. Diante desse contexto, a adequação deve ser de curto prazo, utilizando-se de elementos já existentes dentro da instituição. Algumas empresas já utilizam a estrutura do compliance para implementar os padrões ESG, uma vez que o programa de compliance ele não só promove uma gestão mais eficiente e íntegra, mas ele também garante a execução de boas práticas de governança. Então, o sistema de compliance é o caminho natural para que isso ocorra. Quando a gente está falando de compliance e de governança corporativa, a gente está falando também de ética, só que com objetivos diferentes. A governança corporativa ela tem o objetivo de conciliar interesses. Como eu falei, não é uma coisa fácil de fazer, inclusive, né, muitos CEOs têm caído aí, como é o caso da Danone, seguiu os preceitos ambientais e sociais, esqueceu de aumentar as vendas, aí não conciliou aí com os acionistas. Então, a governança corporativa ela tem o objetivo de conciliar interesses porque ela possibilita a sustentabilidade. Já o compliance, o objetivo do compliance é estabelecer formas de cumprimento de normas e leis. Mas o fim é o mesmo, é conservar a ética, a integridade e a saúde dos negócios. Enquanto o compliance ele busca compreender os riscos aos quais as empresas a empresa está submetida, né, e suas implicações, até para poder mitigá-los, a governança corporativa ela possibilita a sustentabilidade, porque eles são complementares, porque não somente atendem os padrões, não só atendem as demandas do público, né, dos diferentes públicos, dos acionistas, dos interessados, mas também atende às demandas de estrutura interna, que vai da prática desde os gestores aos colaboradores. A governança corporativa ela está relacionada com as estratégias de desenvolvimento de políticas empresariais. Ela está relacionada com a reputação da empresa. Enquanto o compliance ele busca formas que isso aconteça, porque ele está relacionado com o cumprimento de regras. Então, o compliance é um alicerce fundamental para a governança corporativa, porque o compliance vai garantir as boas práticas de governança. Tem uma frase muito interessante no blog da New Way, que sintetiza bem essa valiosa combinação. A governança corporativa, quando alinhada ao compliance,
vai garantir à empresa eficiência em seus processos, de forma a permitir a perpetuação do negócio e sua sustentabilidade econômica e financeira, pois essa ligação está diretamente relacionada ao desenvolvimento e à consolidação de uma cultura organizacional permeada por valores éticos, integridade e controle interno. Uma outra frase, também publicada no site da New Way, diz que uma organização é reconhecida por boa reputação, uma organização que é reconhecida por boa reputação e por ser fiel aos valores éticos é vista de forma muito mais positiva pelo mercado. Por isso, eu convido vocês a conhecer um pouco mais do programa de compliance. Eu vou fazer um resumo do programa de compliance, porque ele é muito grande, mas eu estarei à disposição para responder qualquer pergunta. Então, eu vou falar sobre o conceito, os benefícios e o programa propriamente dito. A palavra compliance vem do inglês to comply, que significa estar em conformidade. Nos negócios, ela pode significar a prática de agir de acordo com normas internas e externas. Lembrando lá do conceito no começo da minha apresentação, o termo compliance, ele indica uma estrutura dentro da organização que consiga detectar e prevenir ilegalidades e, ao mesmo tempo, promover uma cultura que incentive o cumprimento de normas e leis e, principalmente, de uma conduta ética na instituição. O programa de compliance tem inúmeros benefícios, e o principal dele é promover uma gestão mais eficiente e íntegra. Mas também tem reduzir a incidência de fraudes e desconformidades que geram desvios de recursos, evita risco de sanções legais, perdas financeiras e de reputação, e também garantir a conduta ética entre os colaboradores, além, é claro, de aumentar a produtividade e eficiência. O programa de compliance ele é construído sobre pilares, até para facilitar a gestão. Então, tem empresas que utilizam 4, 5, tem até 9 pilares. O programa de compliance que eu implementei na Arsai, ele segue 5 pilares que são orientados pela CGU, que são o comprometimento e apoio da autodireção, instância responsável pelo programa, gerenciamento de riscos, regras e instrumentos normativos, monitoramento e melhoria contínua. Eu vou falar de cada um deles. O comprometimento e apoio da alta direção. Para muitos, é considerado o pilar principal de um programa de compliance. Para um programa de compliance efetivo, o comprometimento e apoio da alta direção é fundamental. A expressão "tom at the top" é muito conhecida aqui, porque o exemplo vem de cima. Então, a alta direção ela tem que estar permanentemente engajada com o programa, a fim de demonstrar o comprometimento, tem que fomentar e disseminar a cultura ética em observância com os normativos internos e leis vigentes. E aqui vale ressaltar assim, a preocupação do abuso de poder, quer dizer, o exemplo vem de cima, então seguir a regra é para todo mundo. Incentivar a condução das relações corporativas de forma transparente, enfatizando os benefícios ao combate à corrupção. Demonstrar de forma constante em suas atitudes, ações, falas e comunicações o comprometimento e apoio ao programa. Pautar suas decisões e ações em comportamentos éticos e íntegros, usando aí o exemplo vem de cima. E agora a cereja do bolo. Garantir que o programa exista de fato e não se limite ao papel. Quando eu tive a oportunidade de conhecer um programa de compliance na BHP, eu conheci outros de outras empresas que eram só para fazer valer ali, para fazer alguma assinatura de contrato. Então, eu vi que realmente
existe bem diferença de um programa de compliance no papel e um programa de compliance efetivo. Instância responsável pelo programa, é o famoso Compliance Officer. Se o programa da empresa chamar Programa de Compliance, vai ter como líder o Compliance Officer. E se for um programa de integridade, vai chamar Gestor de Integridade. Inclusive, na ARSAI, o nosso programa chamava... Tudo. Vamos chamar a moça, né, para ajudar. Que tem um microfone ligado aí. Vocês estão me ouvindo? Parece que tem um microfone ligado aí, né? Tem sim. Mas estamos te ouvindo bem. É alguém que se distraiu. Estamos te ouvindo bem. Então tá, obrigada. Então, bom, na ARSAI, o nosso programa chama Programa de Compliance / Integridade, porque ele tinha que seguir as orientações da CGE, que era seguindo aí o Plano Mineiro de Integridade. Mas então, na ARSAI ficou Programa de Compliance / Integridade. O Compliance Officer, ele é o líder que é o tipo, pai e a mãe do programa de compliance. O papel dele é gerenciar e operacionalizar o programa. Então, ele vai servir aí como uma liderança. E a equipe, né, com ele, vai ter que garantir todos os pilares, aí se a empresa tem 5 pilares, dependendo dos pilares que tem que garantir todos eles, tem que prestar conta e conseguir os recursos para o gerenciamento de cada pilar, tem que conhecer bem a rotina da empresa para até poder fazer uma supervisão adequada, tem que buscar o apoio da alta direção e fazer esse elo com os gestores, e, principalmente, promover o comprometimento de todos na instituição. O gerenciamento de risco é um outro pilar muito importante, ele é que vai dar o norte para as regras e instrumentos normativos. Especificamente, nesse pilar, riscos serão definidos como eventos com impacto negativo no atingimento de um objetivo. Esse pilar, ele busca compreender os riscos aos quais a empresa está submetida e suas possíveis implicações para poder mitigá-los. E a equipe responsável pelo gerenciamento de riscos deverá definir os riscos, fazer uma priorização dos riscos, até para reduzir custos, definir uma estratégia de gestão, fazer toda a documentação desses riscos, inclusive tem empresas já especializadas em fazer isso em sistema, que é muito mais rápido, né, e menos trabalhoso. Na ARSAI, como a gente tinha menos recursos, era na mão mesmo. Fazer toda a supervisão desse risco e, em tempos, fazer as revisões de cada um deles. Regras e instrumentos normativos, geralmente é feito após, né, o gerenciamento de risco, e são documentos que são revisados e validados e aprovados pela alta direção periodicamente. Esse pilar trata-se de planos, manuais, políticas de procedimentos para gerenciar o programa. Aí os documentos são o plano de compliance, que inclui aí o plano de comunicação, o plano de treinamento e qualquer outro plano que a empresa queira seguir. O mapeamento de risco vem daqueles documentos de gerenciamento de riscos, e a estratégia de mitigação são os documentos que aí incluem os manuais, os procedimentos e alguns outros documentos também para mitigação de riscos. O Código de Conduta Ética é um outro documento que a empresa ela pode elaborar o seu próprio documento, como a ARSAI fez, mas também seguir algum outro que já seja publicado. Antes da ARSAI ter o próprio Código de Conduta dela, ela seguia o Código de Conduta dos servidores.
As políticas internas e externas, o próprio nome diz, são as políticas interna e externa da empresa, aí entra todas as leis, e um canal de denúncia para receber essas denúncias, sejam elas anônimas ou não, e também para investigar. É um campo de investigação também. O monitoramento e melhoria contínua é o último pilar, e ele serve para fazer a evolução do programa de compliance, porque um programa de compliance, para ele ser efetivo, ele tem que estar sempre evoluindo. Ele trata de estratégias, e esse pilar trata de estratégias de monitoramento para a operacionalização do programa e aprimoramento. Ele tem a finalidade de assegurar a manutenção e o aprimoramento do programa. E aí inclui, nesse processo, a supervisão, os treinamentos, as revisões, a comunicação, a due diligence, porque você é responsável por quem você contrata, e a auditoria do programa, para ver se o programa é realmente efetivo. Essas revisões aqui também são as revisões do programa, para o programa estar sempre em melhoria. E agora a conclusão. Se eu tiver convencido 2 pessoas aqui que compliance é o melhor caminho, eu acho que já valeu a minha apresentação. O objetivo do compliance não é a sustentabilidade, mas ela colabora para que o negócio seja sustentável e ético. Portanto, a ética e a sustentabilidade permeiam o compliance, assim como as ações ESG. Como é importante que as empresas adotem os preceitos ESG, que isso seja feito usando os melhores recursos disponíveis. Portanto, tadadam, compliance é certamente o melhor caminho nessa nova empreitada. Olha, eu quero agradecer novamente o convite, agradecer a presença de todos vocês e deixar aqui o meu contato, né? E fico à disposição para qualquer pergunta. E eu sempre gosto de deixar uma frase no final das minhas apresentações para dar aquela pegada no coração. E eu escolhi uma do Bob Dylan. Algumas pessoas sentem a chuva, outras só ficam molhadas. Eu passo aí a palavra para o presidente Silvio. Obrigada. Muito obrigado, Irene. Doutora Irene, palavras belíssimas, exposição excelente, clara, didática, né, plenamente compreensível, densa e rica de informações, pelo seu pleno conhecimento da matéria e a sua experiência, a sua vivência também nesses aspectos relevantes aí elencados. De forma que eu tenho que dar os parabéns e fico orgulhoso por ter feito esse convite a você e você ter nos dado esse presente de hoje, com grande maestria. Antes de passar a palavra franca àqueles que queiram se manifestar, como eu já elenquei alguns nomes aqui, eu acho importante verificar aqui alguns nomes que eu vi depois. Um deles, o doutor Flávio Leite. Flávio Leite é advogado e é sócio fundador da TSX, uma grande empresa na área de comércio e relações internacionais também. Como eu disse, está aqui conosco também a doutora Valéria Matoso, que faz parte da Serpa Consulting e do Grupo Serpa como um todo. Eu vi aqui e até anotei para facilitar, e quero agradecer muito a presença sempre aqui conosco do doutor Arthur Pimentel. O doutor Arthur é vice-presidente da AEB, Associação dos Exportadores Brasileiros, com quem nós estamos tendo um link muito importante em prol do comércio exterior, da valorização dos profissionais e das empresas brasileiras no contexto do comércio internacional. Vejo aqui também o
nosso caro professor Walter Marinho, que tem sempre uma presença muito grande de reflexões sobre diversos assuntos aí no contexto da sociedade empresarial e do comércio, também do comércio internacional. O Cláudio Mota já fez referência, mas eu volto porque o Cláudio representa aqui também a Câmara Portuguesa Brasileira, a qual eu tive o prazer de assinar como fundador na primeira ata de Constituição. O Cláudio milita muito no âmbito de Portugal. O Epifânio Camilo também nos ajuda muito nessa ligação com instituições portuguesas, já esteve lá, falou sobre as Minas com muita competência. A Adriana Velar, eu já também falei, a Caterine Dias, Walter Marinho, Adriana Neves, Flávio Leite, com muito prazer, Flávio. Apareça mais, Flávio, você tem que aparecer mais conosco aqui, o pessoal todo lá, o Paulo Pinto, que é nosso amigo, inclusive foi meu aluno, e eu tenho um orgulho muito grande do trabalho que vocês fazem. Luiz Guelma e o Hernani Castro também está presente aqui conosco. Perdoe-me por elencar esses nomes assim, mas eu fico muito satisfeito de ver essas pessoas que sempre dão uma contribuição muito grande para, com ideias, com fruto da sua experiência e inteligência, para o desenvolvimento do nosso conselho. De forma que, e agradeço, é claro, estar aí conosco, o Rodrigo Araújo, que nos ajuda muito. Eu digo que ele está como estagiário, mas ele é mais do que um estagiário, uma pessoa competente, diligente e ajuda muito, nos ajuda muito no nosso conselho. E a Margarete também, que está aí conosco, felizmente nos ajuda muito. Eu quero, então, senhoras e senhores, presidente Anchieta, passar, então, deixar a palavra franca para aqueles que quiserem se pronunciar ou trocar algumas ideias com a doutora Irene. Presidente, eu quero falar, presidente. Pois não. Eu quero falar exatamente para parabenizar a palestrante, porque ela foi muito feliz em tornar muito fácil para o nosso mundo empresarial e nesse Conselho de Relações Empresariais, demonstrando para aqueles que não gostam do anglicismo, eu não tenho absolutamente preconceito algum, fui formado aprendendo latim. O latim me levou a estudar as palavras, principalmente na língua francesa, mostrando exatamente como é que se forma a palavra. Depois, é claro, o inglês tomou conta e, de um tempo recente a esta data, há uma certa ausência de boa vontade com o anglicismo, e a palestrante acabou de nos demonstrar que compliance é exatamente a forma de apresentar em bom português a aproximação da ética com a conformidade. Eu só proponho, e nas suas próximas palestras, com certeza isto pode ser útil, lembrar que exatamente a ética e exatamente a conformidade são duas palavras, você que me sugeriu, em nenhuma cadeira de direito eu vi isto, que nos levam à grande diferença entre as duas metades da laranja, o direito público e o direito privado. No direito público, o que é que pode fazer o agente público? Apenas aquilo que a lei manda. No direito privado, o que pode fazer o cidadão e, portanto, nós, empresas? Tudo aquilo que a lei não proíbe. Parece sutil, mas é enorme a diferença. No direito público, só faço o que estou legalmente autorizado. No direito privado, faço tudo, desde que a lei não proíba. Neste faço tudo, duas palavras, e, portanto, compliance, para ser uma só, explicam e justificam esta construção milenar do direito, que é milenar. Por que é que nós podemos fazer tudo? Porque tudo há de ser feito com ética, tudo há de ser feito com conformidade. O que é a ética para o empresário, de maneira muito direta?
ética é o combinado. A construção se compõe, a construção agora me refiro à construção legal, de duas coisas, o alicerce e os tijolos. Nos tijolos estão normativos legais, mas não tenhamos dúvida, na base, no alicerce, o que está é o compliance, porque o que está é exatamente o embasamento ético. É assim, presidente, que eu agradeço, estou muito feliz, aprendi um pouco mais. Muito obrigado, professora Irene. Muito bem, presidente. Nós aqui temos que agradecê-lo aí pela sua presença de sempre, com muita inteligência e com muito saber. Eu, então, faço franca a palavra para aqueles que quiserem se manifestar. Por favor. Silvio, tem que falar. Quem é? Luciano Medrado. Ô, Luciano, manda brasa. Tudo bem? Tudo bem. Bom dia a todos. Parabéns aí a Irene pela palestra clara, objetiva. Eu vou colocar a minha questão é quase um contraponto. Né? A gente que já tem uma vivência maior no comércio internacional, né, e já passou por algumas ondas, né, de regras subjetivas do comércio internacional, eu pergunto a Irene em que medida essa nova onda do compliance da ESG podem ser efetivamente, né, uma restrição não tarifária, né, que afeta a competição, a justa competição no mercado internacional. Foi assim, por exemplo, com as normas ISO. Né? Quando chegaram as normas ISO, era mais ou menos uma restrição não tarifária. Né? O Brasil se adaptou rapidamente, mas a gente sabe que os programas ISO no Brasil têm muito mais uma configuração de marketing do que efetividade de política. Né? Eu gostaria de saber da Irene como é que ela vê isso, ou seja, a ESG, eu participei agora de uma audiência pública essa semana do Rodanel de Belo Horizonte, que fez um acordo com a B3, a Bolsa de Valores de São Paulo, e uma das exigências da B3 para tramitar a audiência pública do Rodanel de Minas Gerais foi o ESG, ou seja, que o projeto exigisse no edital de concorrência que as empresas tivessem política de ESG. Eu pergunto, em que medida, né, que o compliance e o ESG, principalmente imposto pela China, que a gente conhece bem as práticas comerciais, né, em que medida isso não seria uma restrição não tarifária? Essa é a minha pergunta. É Luciano, né, o senhor? Senhor Luciano só. Bom, a gente já sabe que o crescimento, né, em ativos em ESG ele tem demonstrado interesse mundial. E esses pilares, né, de sociais, de governança e ambientais, eles têm extremamente importância no mercado financeiro. Então, as empresas começam a ser competitivas já desse ponto. E principalmente os países emergentes, as empresas, né, muitas das vezes, as empresas nesses países onde o meio econômico gera impacto ambiental e social, o risco é maior no financeiro. Então, assim, já devem seguir esses padrões exatamente porque agora faz a diferença. Por isso que eu até coloquei no começo da minha apresentação. As empresas que não seguirem isso ficarão para trás. Quer dizer, nem é uma frase minha, é da XP também. Silvio, por favor. Ô, Luciano, só seguindo um pouquinho aí o raciocínio da doutora Irene, eu acho que, pelo contrário, os preceitos ou os pilares ESG vão estabelecer um novo patamar de comércio internacional, vão estabelecer um novo patamar que já se estabelece no momento, né, para as grandes instituições financeiras, para medirem a postura das grandes corporações
no meio empresarial mundial, né? Como que essas empresas tratam a questão da sustentabilidade, como que elas tratam a questão social, humana, como que elas tratam a questão da governança, e aí entra também a parte de compliance. Então, eu acho que vamos mudar um pouco de patamar, e aqueles que não se inserirem nesse contexto realmente podem ter um cerceamento nas suas negociações internacionais e, certamente, em pouco prazo, nos negócios nacionais também, porque isso veio com uma capilaridade de cima para baixo. As grandes corporações, as grandes empresas que já se ajustaram dentro dos preceitos ou do propósito ESG vão passar a exigir dos seus fornecedores, dos seus associados, dos seus sócios, né, e stakeholders também que se adequem às questões, aos princípios da ESG. E se estou errado... Bem colocado, doutora, presidente. Bem colocado. Me corrija, por favor. De forma que eu não acho. Vai sim, pode ser que em um determinado momento de agora, que nós, principalmente latinos, principalmente brasileiros, não estamos... Tem muita gente, tem muitos empresários que eu tenho conversado, inclusive, não, o que é ESG? O que é ESG? Eu, há 15 anos atrás, eu sempre li a ESG, eu falei, pô, mas Escola Superior de Guerra, o que é isso, né? Depois que eu vim a estudar e gosto do assunto, acho que é fundamental que as empresas se preocupem com esse tema, com esse propósito, né, para permanecerem no mercado. Bem, então, Luciano, desculpa aí a minha intromissão, mas é só para também, com a liberdade que eu me dou como presidente, de estabelecer o meu raciocínio. E aí, pois não, fica aberta aí a palavra. Presidente Silvio. Acho que a ideia é debate mesmo. A ideia eu coloquei como contraponto. Isso. Né? Ficando muito no mercado financeiro, né? No mercado comercial, nem tanto assim. Mas no mercado financeiro está muito forte essa exigência, né? Exatamente. O Brasil participa, tem uma participação muito pequena no fluxo do comércio mundial, e isso pode efetivamente acabar sendo usado, né, como contramedida de uma restrição não tarifária. É só para a gente ficar atento. Mas as suas colocações são perfeitas e eu concordo em gênero, número e grau. Presidente, me permite interromper só porque vejo agora a figura de Gilson Arantes, que é pai da expositora. Eu não o havia cumprimentado. Eu que prezo tanto Gilson Arantes, saiba, meu caro amigo, que seu prestígio cresceu muito mais agora que eu acabei de ouvir a doutora Irene Arantes. Quem sai aos seus não degenera. Parabéns ao pai e, portanto, à filha. Obrigado, Silvio. Presidente. Faço. Pois não. Presidente, posso falar? Posso, claro. Pode falar. Agradeço ao nosso presidente. Eu sou um admirador dessa grande figura do direito, e, na realidade, ele é um posto de sabedoria. Eu fiquei satisfeito da apresentação da minha filha, mas eu queria dizer que eu não tive responsabilidade nenhuma, porque o Silvio a convidou e nem sabia que possivelmente ela seria minha filha. Tá? Então, eu fico realmente envaidecido dela comparecer, fazer a apresentação e realmente contribuir com a nossa Seminas, que está sempre no meu coração. Muito obrigado, presidente. Pois não, doutor Gilson. Realmente eu não sabia e fiquei mais satisfeito ainda quando eu soube, né? E acho que o senhor e a sua esposa, a sua família, devem estar bastante orgulhosos pela filha que tem, pela inteligência, pela capacidade, inclusive, de explanação com simplicidade didática, né? E que muito nos honra aí com a sua presença.
E o senhor também, doutor Gilson, também já prestou e tem prestado colaborações pelo seu conhecimento, pelo seu relacionamento à Seminas, né? Tendo já participado como presidente do Conselho de Energia, né? Deixa sempre com a sua presença um engrandecimento aí para a Seminas. Bem, parece-me que a Alessandra Alckmin... Depois da Alessandra, eu estou na fila do presidente Silvio. Eu vou pensar se eu vou deixar, viu, presidente? Muito obrigado. Bom dia a todos, bom dia, presidente, bom dia, presidente Silvio, Nazaré, parabéns por esse encontro mais uma vez, e parabéns a Irene Arantes, que trouxe, né, esse tema tão necessário nos dias de hoje, né, Irene? É necessário, e eu falo que a ESG é uma prática inegociável daqui para frente, uma pauta inegociável. Eu queria ver com você se você acha que em janeiro de 2020, no encontro lá do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, o tema de discussão foi sobre capitalismo consciente e sobre essa necessidade, né, de começarmos a olhar o capitalismo, mas pela sua origem, não por esse selvagerismo que foi se construindo ao longo dos anos, né? Mas o capitalismo consciente, ele traz esses pilares, né, que é a liderança consciente, a cultura consciente, o propósito maior e orientação para stakeholders. Você acredita que com o capitalismo consciente nessa pauta hoje, nos dias de hoje, principalmente com a pandemia, com essa necessidade de líderes mais conscientes, de líderes com um olhar mais empático, né, para os seus colaboradores, você acredita que o capitalismo consciente ele vai fortalecer mais ainda a ESG, nesse sentido dessas boas práticas? Porque se a gente falar em liderança consciente, a gente está falando de uma liderança em 4 dimensões, né? Que é a liderança cuidadora, inclusiva, ética e, sobretudo, ecocêntrica. Você acredita que com esse movimento, com esse fortalecimento do capitalismo consciente, ele vai ainda mais potencializar essas práticas do ESG? Bem colocado, Alessandra. Eu tenho certeza que sim. É um caminho, como eu falei, é um caminho sem volta, né? A governança, os pilares, tanto ambientais, sociais e de governança, eles possibilitam um negócio sustentável. É claro também que se não tiver uma conciliação de interesses aí dos stakeholders, né? Porque a governança corporativa ela alinha mentalidades dos stakeholders ao processo de gestão. Então, é tudo um ciclo, né? E é um caminho sem volta. Eu acho que a sobrevivência dos negócios está aí. Nesse contexto de pandemia, a ESG seria a vacina para os negócios. Eu acredito, isso mesmo. E eu vejo muito a importância também das organizações, Irene, que estão apostando muito no CDO, né, que são os diretores de diversidade. Porque aí, quando você traz isso para dentro da organização, né, você está trazendo os direitos humanos, né, você está trazendo a inclusão e está trazendo o empoderamento feminino também, que é super importante, né? Muito bem colocado. Não tem nem como completar isso. Perfeito. Bom, obrigada, viu, Irene? Parabéns. Bem, o próximo, alguém que pediu, por favor. Eu pedi. Marcos Braffman. Ô, Marcos, claro, eu pensei bem e resolvi deixar você falar, tá bom? Obrigado, presidente Silvio. Quero primeiramente, inicialmente, cumprimentar pelo trabalho que você realiza no Conselho de Relações Internacionais, um trabalho, como foi dito, dinâmico e muito competente, agradecendo o seu apoio, né? Realmente é um exemplo de dedicação voluntária aos propósitos das nossas seminas, né? Muito obrigado. Quero dar os parabéns à Irene pela apresentação, pela palestra, e não me surpreende não, viu, Irene, porque sendo filha do Gilson, era o esperado mesmo, que você apresentasse com conhecimento, competência, viu? Não estou surpreso.
Isso aí é realmente genético. O Gilson é uma pessoa que goza de grande prestígio, admiração por todos nós, pelo trabalho, pelo apoio nas Seminas, pelo seu trabalho profissional. Então, tal pai, tal filha, não é? Parabéns. Mas, então, Irene, o que eu queria colocar, rapidamente, a Seminas, os seus conselhos, tem o objetivo, naturalmente, de aconselhamento à diretoria executiva, mas também de levar, prestar serviço e apoio e informação aos seus associados. A grande maioria dos nossos associados são pequenas e médias empresas. Esse é a grande maioria dos associados. E nós sabemos a dificuldade que e um dos objetivos desse conselho é exatamente reverter isso, a dificuldade que é para as pequenas e médias empresas fazerem exportação, estarem no mercado internacional e exportarem. A minha pergunta para você é se, tendo em vista os princípios ESG, que mensagem você pode dar aos nossos associados, médias e pequenas empresas, na adoção dos princípios ESG, e se isso vai ser mais uma dificuldade para a exportação ou pode ser considerado como uma oportunidade. Então, que mensagem você poderia passar para os nossos associados, médias e pequenas empresas? Bom, a solução é transformar, né, os desafios em oportunidades de negócio. E a ESG, ela trata de uma mudança de postura mundial. Então, para fora, todo mundo já está esperando isso. Então, e quando você segue os padrões, né, os preceitos da ESG, você acaba fazendo uma gestão mais eficiente, sustentável, e as pessoas que estão, mesmo que sejam pequenas empresas, quando ela tem orgulho da empresa que trabalha, sabe, que é uma empresa que preza pela ética, pela integridade, que tem esses pilares, né, essas diretrizes de ambientalmente correto, socialmente justa, né, e economicamente viável, tem tudo para dar certo. Então, o caminho é esse mesmo. Ok, obrigado, Irene. Presidente Silvio, posso falar? Márcio Favila. Favila, vai em frente. Obrigado. Bom dia a todos, bom dia, presidente Anchieta, presidente Silvio, vice-presidente Marcos Brafman, e uma saudação especial à palestrante e a todos que estão aí conosco. Parabéns pela apresentação, Irene, muito, como já foi dito antes, realmente muito didática, bem estruturada, bem clara. Eu tenho, evidentemente, visto, eu acho que todos nós visto cada vez mais o tema sendo trazido e sendo apresentado, né, sendo trazido em discussões, em publicações, sendo apresentado. E eu encontro nele muito do que está na Agenda 2030, na Agenda 2030, do desenvolvimento sustentável, né, que foi aprovada na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas para o período 2015-2030. Né? Sabemos que a Agenda 2030 ela veio em sequência aos Objetivos do Desenvolvimento do Milênio. Aqueles estavam focados basicamente em 8 temas sociais. A Agenda 2030 incorporou o tema ambiental, que estava solto, e trouxe outros também para estarem presentes, inclusive aqueles 3 mencionados pela Alessandra Alckmin na sua intervenção há pouco, que diz respeito ao empoderamento das mulheres, direitos humanos. E eu vejo também os temas levantados pela iniciativa do capitalismo consciente também presentes na Agenda 2030. Não é? Então, eu vejo isso como algo muito importante, muito auspicioso, porque aí não importa quem começou primeiro, mas há uma convergência
muito grande nos temas e que, como sabemos, o objetivo 17, né, da Agenda 2030 diz respeito a toda essa interação que deve haver entre todos, entre a sociedade civil, empresas, governos, para a sua implementação. E aí é assim que eu vejo o tema da governança também, né? Não só a governança interna da empresa, mas também com o seu ambiente, o ambiente em que atua, né? Com as comunidades próximas, com governos. Então, essa minha observação inicial de que eu vejo essa proximidade muito grande, o que é muito importante. Um segundo ponto que eu gostaria de mencionar e que, de certa forma, assim, reforça tudo que vem sendo dito, inclusive o aspecto financeiro, o lado, vamos dizer, o setor financeiro que está muito presente no tema ESG, é que na sua carta anual a todos os clientes vamos dizer, sejam os investidores que colocam dinheiro no seu fundo, sejam as empresas investidas pelo fundo, o CEO da BlackRock, que é o maior fundo de investimentos no mundo, ele se posicionou desde o ano passado, mas agora recentemente de forma muito mais, com muito mais ênfase, no sentido de que eles só vão investir daqui para frente em empresas que tenham adotado os princípios do ESG. Então, isso é muito importante. É claro que, basicamente, são grandes empresas, são empresas investidas, são médias e grandes empresas, mas isso tem aquele efeito de levar aos seus fornecedores também, como disse o presidente Silvio há pouco, essa questão. E aí, por último, eu lhe pergunto se, na linha mesmo do que Marcos Brafman há pouco falou, aquelas empresas pequenas e médias que não têm condições de, vamos dizer, implementar um programa ESG rapidamente, ou de uma só vez, ou abraçar todos os pilares, você vê que poderiam gradualmente fazê-lo, começando por um pilar, depois o outro, e se é esse o caminho, quais seriam os primeiro e segundo pilares, ou não? Você tem que atacar tudo ao mesmo tempo. Muito obrigado. Márcio, muito bem colocado. Ontem eu te ouvi fazer fazer alguns comentários numa palestra, né, da Câmara Portuguesa, e eu fiquei muito encantado com o tipo de raciocínio e os pensamentos que você tem. Então, inclusive, a minha palestra foi exatamente falando aqui que o compliance é o caminho ideal para você implantar os padrões ESG. A minha orientação seria fazer um programa de compliance, onde que você conseguiria realmente fazer uma gestão mais eficiente e íntegra, e aí você conseguiria até cumprir toda a legislação, então você não teria nenhuma... você estaria no caminho já certo, e aí você, aos poucos, você iria acrescentando esses outros pilares que é ambientalmente correto, socialmente justo e o economicamente viável. Mas de você já implementar o programa de compliance, você já está com toda a estrutura para você seguir normalmente, assim, já naturalmente, os padrões ESG. Então, a minha orientação é implementar um programa de compliance, porque aí você já vai ter garantia
que as boas práticas de governança que você vai optar para fazer o seu negócio, elas serão efetivadas, né? Então, o caminho é o compliance, hein? Compliance. Alguém mais pretende se manifestar, por favor? Cláudio Mota. Olá, Cláudio. Bom dia a todos, bom dia, presidente Anchieta, novamente, bom dia, presidente Silvio e todos os integrantes dessa reunião tão rica, né? E parece que o Márcio Favila anda mesmo presente em todos os eventos, porque ontem também eu tive o prazer de tê-lo no evento do nosso grupo Vox de empresários, exatamente falando sobre questões ligadas aos fundos europeus e o desenvolvimento dos negócios em Portugal. Obrigado, Márcio, inclusive. Irene, parabéns pela sua palestra, parabéns pela clareza. Durante alguns anos eu atuei no mercado de crédito de carbono com a Price e vejo que essa questão e mais a economia verde se tornam absolutamente mandatórias para o Brasil. Nós temos que mudar essa questão absolutamente. No seu modo de ver, esse mercado de créditos de carbono, né, todo esse movimento que ocorreu durante muito tempo e que ficou paralisado em função de uma série de compromissos não muito éticos, né, como para usar a palavra do presidente, especialmente no tocante ao nosso parlamento, que não tem uma visão muito clara sobre o que seja a devida evolução do mercado verde e das questões ambientais. No seu modo de entender, como é que as empresas poderão pressionar, especialmente o Congresso Nacional, para que se posicione definitivamente sobre as questões de redução do carbono na atmosfera? Como é que é a sua visão nesse sentido? E muito obrigado desde já. E aí, Cláudio, bom te ouvir novamente. Foi a mesma reunião que eu estava. Foi essa do Fox. Bom, já está tendo uma corrente de colocar realmente compliance no serviço público. A gente até vê aqui em Minas Gerais o PMGI, que é o Plano Mineiro de Integridade, já está encaminhando, mas claro que ainda falta muito. Não foi uma coisa que foi uma coisa planejada, mas precisava que todas as instituições abraçassem essa causa. A ARSAI foi a primeira agência reguladora a fazer isso. Então, assim, a gente consegue ver que o viés ambiental, social e de governança, ela já está entrando aí já para fazer a gestão pública em relação a esses padrões, né? Mas ainda falta muito. Eu acho que assim, é um movimento. As empresas privadas elas já estão nesse movimento, porque também é questão competitiva, quer dizer, porque já trata-se de uma mudança de postura mundial, né? É fato que o crescimento em ativos em ESG só tem aumentado, só tem demonstrado que é esse caminho. Então, e eu acho, como todo o processo ele vem de eventos, né? Ele, por exemplo, o compliance, ele aqui no Brasil, ele surgiu mesmo assim que ele pegou, né? O compliance foi depois dos escândalos de corrupção, aí que veio a lei anticorrupção. Antes tinha compliance, quer dizer, compliance existe desde 1913, né? Primeira ideia aí de compliance, e ela vem surgindo e vem crescendo esse movimento a partir de eventos que aconteceram, Watergate e outros, enfim, que o governo viu que precisava ter um controle sobre essas questões ambientais, sociais de governança. Então, o movimento, ele existe. Ele é lento? Mas a gente consegue ver que está tendo um movimento aí para seguir esses padrões. Muito
Muito obrigado, Irene. E prazer saber que você também estava no nosso encontro Vox ontem. Obrigado. Por favor. Pois não? Quem é? Otávio? Otávio Sou Elísio? eu. Professor? Pois não? Muito bom. Eu quero cumprimentar você pela iniciativa e fazer um cumprimento muito forte, muito afetivo à Irene. Ela traz para nós um trabalho maravilhoso e que, sem dúvida nenhuma, deve se constituir no selo, né, passaporte das nossas instituições em termos de mercado internacional. E vejo também como muito importante isto dentro do contexto que a gente vem discutindo, Irene, do turismo, que primeiro seja voltado para dentro de Minas e depois no nível internacional. Em todos esses lugares, eu acho que passa sempre por nós termos o compromisso social, o compromisso ambiental e a boa gestão econômica. Eu quero te cumprimentar, Irene, porque você coloca aqui de forma muito efusiva e muito forte com o seu trabalho na Arsai, que é uma entidade ao qual eu tenho um enorme carinho pelo que ela representa em termos de a primeira agência reguladora de águas e energias do Jão. O meu abraço, Irene. Muito obrigada, Otávio. Muito obrigado, professor Elísio. Eu quero me valer também desse instante para marcar aqui a presença de dois grandes amigos, ou três até. O meu professor Adriano Neves, o Nassib Hatch, que faz parte de longo tempo e tem feito uma colaboração importante para a Seminas ao longo dos anos, e também da senhora Gabriela Mandi, que representa conosco a Embaixada da Hungria. E ainda aproveitando o momento, eu perguntaria à doutora Irene se a gente vai poder ter essa sua apresentação, porque nós temos um blog, o blog do Conselho, que, na verdade, é um blog da nossa edição do Minas Guide, e a gente sempre coloca ali algumas apresentações que não são liberadas pelos expositores. Okay? Falando em Minas Guide, eu quero dizer que nós estamos trabalhando aí agora em pesquisas importantes e numa análise de como fazer com Minas Guide. Minas Guide, espero que todos conheçam, né? E fazê-lo melhor, com mais facilidade de leitura e aplicando mais tecnologia à sua feitura, à sua composição. Né? Então, alguém mais pretende falar? Olha, claro que a minha apresentação está à disposição, eu já até enviei para o senhor, e eu também vou deixar o meu contato aqui, se alguém quiser fazer alguma pergunta, e eu fico à disposição também para ajudar, e o que precisar, tá? Muito bem. Muito bom. Relato aqui também a presença do nosso grande amigo, e também já militou muito na área internacional, que é o nosso empresário, Marcos Santana. Muito obrigado, Marcos, pela sua presença também. Bem, alguém mais pretende se manifestar? Anchieta. Não, presidente. Ô, presidente, para encerrar, o nosso amigo Cláudio foi cirúrgico e já havia falado a respeito do tema, também o nosso conselheiro Medrado. É fundamental, com relação aos dois pontos que ambos suscitam, esta relação compliance-setor público. Eu tenho uma posição muito clara, e a Seminas há de trabalhar neste sentido. Compliance é uma obrigação
é um dever de todos. Mas quem vai levar compliance para o setor público é a atividade empresária, é a atividade civil. Somos nós. Na verdade, o Estado tem obrigação de compliance na mesma medida, se não em maior medida, do que temos nós da iniciativa privada. Na verdade, não vejo, sinceramente, não vejo o Congresso atual, nas suas várias instâncias, nas suas várias manifestações, de câmaras de vereadores a Senado da República, não os vejo nem com esta compreensão, nem com esta prioridade. No setor privado, isto já é uma exigência. O Estado, e me refiro ao Estado brasileiro, ele chegará ao compliance a partir do exemplo que a sociedade civil, portanto, nós, outra vez, damos. O compliance é indispensável no setor público, mas quem tem que mostrar esse caminho para eles somos nós. Esta é a minha contribuição. Muito obrigado, presidente Anchieta, sempre enriquecendo as nossas reuniões de conselhos e outras reuniões internas da ACEMINAS. Eu quero, então, já até atendendo a palavra dele, para terminar, vamos terminar o nosso evento, que nós já temos 1h33 de aprendizado, agradecendo profundamente, mais uma vez, a doutora Irene Arantes, né, e parabenizando os seus pais que aqui presentes se encontram. E também eu quero fazer um agradecimento especial ao meu caro amigo Arthur Pimentel. O Arthur tem nos apoiado muito, o Arthur é vice-presidente da AEB. E nós temos, inclusive, aqui, não sei se ainda está, a doutora Valéria Matoso, que faz parte da Câmara de Comércio, Câmara de Mediação e Arbitragem da AEB. Ela é uma representante importante, nesse caso, né, da AEB aqui conosco, viu? Ok. Então, meus caros amigos, meus caros membros do Conselho, a todos que nos presentearam aí com a sua presença, vejo que também tem aqui a senhora Elisa, né, representando da Suéden. Então, meus parabéns e muito obrigado pela sua presença, doutora Elisa. Um abraço a todos e muito obrigado. Viu? Agora, obrigada. Tenho que dar um até adeus. A próxima. Tenho que dar um adeus bem forte para até a próxima. Grande abraço a todos. A Irene, logo nesse momento, amanhã, dia 1º de abril, eu falei com ela que achava que era mentira, 1º de abril, né? Mas ela está indo para a praia, ficar 28 dias na praia. 21. 21. Mas eu ainda estou decidindo, porque o apelo do meu pai está sendo muito forte. Ele está quase chorando. Mas capaz de eu desistir, porque ele falou, se você não sabe ressuscitar, não saia de casa. Legal demais. Ele tem razão, viu? Mas pode ser que eu não vá. Isso, tem grande chance. Vai, Deus tomando as precauções. Viu? Irene, vida que segue, Irene. Não escuta seu pai, não. Sua vida que segue. Então... Tá bom. Tomando os cuidados necessários, você está cuidando da sua cabeça. Então tá. Tão brilhante, tem que mantê-la brilhante assim. Obrigada. Parabéns, presidente Silvio, parabéns, Irene. Essa cabeça dela. Obrigado. Obrigado, bom dia a todos. Bom dia. Bom dia a todos, um abraço para todos aí. Parabéns, Silvio. Bom dia, Marcos, obrigado. Bom dia a todos. Bom dia. Parabéns, Silvio. Parabéns, presidente Anchieta. Muito obrigado. Bom dia, Silvio, parabéns, muito obrigado por tudo.